O que é alimentação intuitiva, como fazer uma alimentação intuitiva e como emagrecer fazendo uma alimentação intuitiva, sem seguir dietas. As pessoas foram parando de se alimentar de forma intuitiva e começando a fazer dieta, uma nova dieta. Foram surgindo vários tipos de dietas, né? Conforme a gente foi evoluindo aqui na Terra. E isso acabou por fazer com que as pessoas se tornassem cada vez mais dependentes de um papel, em saber uma quantidade de comida, quanto eu preciso comer, quanto eu posso comer, né? E aí aquele medo foi instalado, o medo de engordar, o medo de comer demais, né? Isso tudo tem um fundamento, eu vou explicar, tá? A alimentação intuitiva é uma das ferramentas que eu ensino no meu método, tá bom? Então eu vou te explicar o que é alimentação intuitiva, como fazer para você já sair daqui dessa live de agora tendo um guia de como fazer. Essa é uma das estratégias que as minhas alunas mais gostam, que a galera mais consegue emagrecer. E é muito interessante observar que todo mundo, antes de tentar fazer uma alimentação intuitiva, né? Antes de arriscar mesmo por esse método, as pessoas têm muito medo. É o medo de comer demais, é o medo de não ter controle, é o medo de engordar. Todo mundo tem muito medo dessa ferramenta. Tem um livro que eu li muito esse livro, eu li muito porque eu li muitas vezes mesmo. Só que infelizmente ele só tem em inglês. Eu vou até colocar aqui pra vocês, tá? Na tela. Pra quem lê inglês, fica aí a dica, porque a autora é americana. E ela fala justamente sobre alimentação intuitiva. E ela prova por A mais B o porquê é que as pessoas não conseguem se alimentar de forma intuitiva e o porquê que as dietas acabam por fazer as pessoas engordarem ao invés de emagrecer. É muito interessante. Eu adoro estudar sobre esse assunto. É uma coisa que realmente me fascina, né? Porque há muitos anos atrás, eu simplesmente parei de fazer dieta e comecei a me alimentar de uma forma intuitiva. Obviamente, estudando sobre isso, né, gente? Também não é de qualquer forma que é pra fazer. Mas eu vou explicar pra vocês agora por que é que isso acontece e como é que você faz pra já começar a sua caminhada aí em uma alimentação intuitiva. Se alimentar de forma intuitiva nada mais é do que você seguir a sua intuição na hora que você for comer, né? Isso significa que você não vai ter uma porção controlada de comida, você não vai ter um horário específico para comer e nem uma lista, uma combinação de alimentos. Então, por exemplo, não existe aquilo de você, agora é hora do café da manhã. Então você acorda e 8 horas é a hora do café da manhã, meio-dia é a hora do almoço, né? 7 horas é a hora do jantar. Não existe mais esse horário fixo para você comer. Não existe mais uma quantidade fixa. Você não vai simplesmente comer o que te mandaram. Do tipo assim, vou comer 2 colheres de sopa de arroz, 3 colheres de sopa de feijão, um peito de frango do tamanho da palma da mão, ou 150 gramas de frango, 200 gramas de patinho. Não existe essa quantidade fixa, que isso é característico de uma dieta, não é? De uma dieta. Quem é que tá aqui na live que faz dieta? Dieta contada, dieta calculada, dieta pesada? Me fala aí, tá? E aí, não existe isso. Então, simplesmente, você não vai ter nenhum desses padrões para seguir. Meu Deus, Jé, e como é que eu vou emagrecer se eu não sei a quantidade que eu devo comer? Se eu não sei o tipo de alimento, a combinação? Se eu não tenho um cardápio? Se eu não tenho um guia? Como é que eu vou emagrecer sem isso? E isso daí nada mais é do que emagrecimento sem dietas, né? E aí eu te falo, você nasceu para se alimentar de uma forma intuitiva. Aí é que está o grande lance, né? O que acontece é que a gente foi perdendo, né, esse potencial que temos ao longo do tempo. E a gente foi perdendo esse potencial devido a vários fatores, tá? O principal deles é o fator cultural. As pessoas têm o costume, né, o hábito, isso daí virou uma cultura, de tomar café da manhã de 7 horas da manhã, né? De almoçar de meio-dia. Meio-dia é a hora do almoço, né? E aí jantar é aquele horário fixo ali. Isso faz com que você perca a percepção de fome. Então você não sabe mais se tá comendo porque você tem fome. É aquela pessoa que ela olha no relógio, ela vê meio-dia e ela pensa, vou almoçar. Ela nem pensou se ela está com fome. Às vezes bate até uma fome psicológica, né? Porque ela olhou no relógio, viu que é meio-dia e ela ainda não comeu, dá até uma tontura no ser humano. Porque ela pensa que já vai desmaiar porque ela tá morrendo de fome. Quando na verdade isso daí é um hábito, é cultural, tá? Esse é um dos principais fatores, né, que fizeram ao decorrer dos anos, a gente ir se desconectando com esse sinal natural, porque nós nascemos perfeitos, tá? O nenenzinho, ele chora quando ele quer comer
né? A gente é daquele jeito ali. Quando é que a gente vai perdendo isso? Quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a criança vai crescendo e os pais falam, olha, agora é hora de almoçar. Só vai brincar quando almoçar. Ou então o famoso, só vai comer a sobremesa. Essa é a pior. Só vai comer a sobremesa quando raspar o prato. Essa é a pior de todas. Porque aí parte para a parte comportamental, né? A criança se força a comer aquilo tudo. Ela nem tá com fome, mas ela se força para poder ganhar a recompensa que é a sobremesa. Então, além daquilo daí e estragando o potencial do corpo dela de identificação de fome, né? Faz com que ela coma a mais mesmo sem fome. Aí entra o fator comportamental, que é, ela sempre vai conectar o comer tudo, o raspar o prato com ter a recompensa, com ganhar o doce, ganhar o pirulito, ou até ganhar simplesmente o parabéns da mãe, a mãe ficar feliz porque ela raspou o prato, tá? E óbvio que os cuidadores, os pais fazem isso, né, de forma espontânea, né, não é de propósito, é claro, eles não têm acesso a essa informação. Né? Eles acreditam realmente que a criança precisa comer todo momento, que ela precisa almoçar de meio-dia, que ela precisa, então eles fazem isso daí pro bem, só que acaba que isso vai fazendo vai tornando uma mudança de comportamento que impacta demais na fase adulta, né? E aí tem muita gente, olha, a maioria das pessoas que sofrem com sobrepeso, a maioria das pessoas que são obesas, elas têm esses dois pontos em comum. São pessoas que elas não comem porque elas têm fome, né? Elas comem porque elas não sabem identificar a fome. Elas comem quando estão tristes, elas comem quando estão com raiva e elas comem porque está na hora. Elas comem porque é meio-dia e é a hora do almoço, tá? Então, a repetição desses costumes, a repetição desses hábitos faz com que a gente se desprenda dessa conexão que é natural do nosso corpo, tá? É igualzinho a vontade de ir no banheiro, tá? Vamos exemplificar aqui. Vontade de ir no banheiro, por exemplo. Quando você tá com vontade de fazer xixi, quando o seu corpo sabe que é hora de colocar pra fora, ele te manda sinais. E são sinais fisiológicos, são sinais físicos, tá? Então você sente a bexiga um pouco apertada, você começa a se curvar assim pra segurar, dependendo, né, da intensidade que tiver aquilo dali. Você começa a sentir um incômodo, cruza a perna, né? Isso daí é o seu corpo te avisando que é hora de ir no banheiro, certo? E aí você vai no banheiro. É uma coisa crescente, você consegue identificar quando dá pra segurar um pouquinho ou quando está na hora de fazer xixi. Tudo bem? Com a alimentação é a mesma coisa, ou pelo menos deveria ser. O nosso corpo, ele dá sintomas, sinais físicos. Então é uma leve dor de cabeça, é uma leve sensação de estômago vazio, né? Eu brinco falando assim, meu estômago tá colado nas costas, porque a sensação que dá do estômago vazio é essa, né? São sintomas, são sinais físicos que fazem a gente entender, né, que o nosso corpo está nos avisando que é hora de repor nutrientes, é hora de comer, certo? O que acontece é que a gente vai perdendo a conexão com esses sinais. A gente não sabe mais perceber isso. A gente não sabe mais identificar a fome. E como eu falei, um dos motivos são essa questão habitual, a questão cultural de comer no horário, né? E o outro motivo são as dietas. As dietas, né, quando elas surgiram lá nos anos 60, vocês sabiam que dos anos 60 para trás não existia dieta? E é engraçado perceber que se você olhar uma foto de uma praia dos anos 60, as mulheres eram todas magras, não tinha ninguém acima do peso. Hoje, e não existia dieta. Hoje em dia, se você pegar uma foto de uma praia, todo mundo tá acima do peso. Todo mundo, ou pelo menos 90% da população. Engraçado perceber que hoje existe uma quantidade enorme de dietas. São vários tipos de dietas que tem. E mesmo assim as pessoas não emagrecem. Pelo contrário, elas estão cada vez mais gordas, né? E por que isso acontece? Porque as dietas, gente, apesar delas terem surgido para ajudar, o fator comportamental que envolve o fato de você seguir uma dieta é muito impactante, né? É mais impactante do que o benefício em si. Porque, teoricamente, se você seguir o que tem ali no cardápio, o que te deram, você vai emagrecer. O que acontece é que durante o processo de emagrecimento, né? Durante o caminhar da gente ali seguindo aquele cardápio, a gente percebe que, na verdade, a gente não tá comendo aquilo dali porque a gente tem fome. A gente tá comendo porque mandaram. A gente tá comendo porque virou um hábito. A gente tá comendo porque tem que comer 2 colheres de sopa de feijão, 3 de arroz, 2 caixas do Pará de lanche e uma maçã com canela, né? E aí, isso daí vai fazendo com que a gente não perceba mais se tem fome, se tem sede, né? E você come todo dia a mesma coisa, né? A mesma quantidade. Isso daí não é natural. Inclusive, aquele livro que eu tava falando agora há pouco é esse livro daqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês, tá? Quem quiser dar print... minha cara vai ficar bem na frente dele. Mas é esse livro daqui, ó.
Intuitive Eating. Significa alimentação intuitiva, né? Se alimentando de uma forma intuitiva, tá? Quem quiser dar print, pode dar print aí. Ele só tem disponível em inglês, porém é um livro muito bom. Então, quem tiver como é que fala, gente? Quem tiver a opção de ler ele em inglês, né? Quem tiver essa oportunidade, fugiu o nome da minha mente. Quem tiver essa oportunidade, super indico, tá? Quem não tiver, não se preocupe, porque tudo que eu vou falar aqui é muita coisa que tem aí desse livro que eu li há anos atrás e faz muito sentido. Bom, então, gente, quando a gente começa a fazer muita dieta, né, a gente vai percebendo que a gente perde o contato com a nossa fome, perde o contato com a nossa saciedade, porque a gente come sempre a mesma quantidade. Então a gente não percebe se tá com fome e não percebe se está saciada. O tempo todo a gente fica obedecendo aquilo dali. Então é como se fosse um GPS, né? O GPS é uma ferramenta muito boa, ela vai te levar do ponto A para o ponto B, né? Se você não souber o caminho, você realmente precisa de um GPS. Caso contrário, você vai se perder. O que acontece é, se você souber aquele caminho, se você aprender o caminho, você não precisa mais daquela ferramenta, daquele GPS. É assim com a dieta. Então, para você se alimentar de forma intuitiva, né, nada mais é do que você respeitar a sua fome, respeitar a sua saciedade, né, entender sobre os alimentos. Lá nos anos 50, isso não era necessário. Por que não era necessário naquela época? Porque naquela época só tinha alimentos saudáveis, só tinha alimentos que a natureza nos deu, porque a indústria não tinha evoluído muito. Então naquela época não existia salgadinho, não existia refrigerante, não existia pacote, né, industrializado, chocolate, tudo em excesso, não existia isso. Naquela época eram frutas, vegetais, você tinha que plantar, né, para colher, muita gente tinha esse costume, tanto que hoje não é comum você ter uma plantação em casa, no quintal da sua casa, e naquela época era. É tão interessante observar isso, porque eu lembro quando eu era criança que os meus avós, principalmente meu avô, ele falava assim, olha, se você comer fruta, você não engorda, né? Ele sempre falava pra mim, Jéssica, você não precisa fazer uma dieta. Se você comer saudável, você não engorda. Fruta pode comer à vontade. Ele sempre me falava isso. E agora faz tão sentido, né? Porque ele falava isso baseado em quê? Baseado na experiência que ele teve na infância dele. Veja só, meu avô, na infância dele, anos atrás, né? Não existia acesso a todo esse tipo de comida, que na verdade a gente nem pode chamar comida, né? Esse monte de industrializado, açúcar, farinha, não existia. E por não existir, as pessoas consumiam mais frutas, mais vegetais, mais proteína. Elas naturalmente comiam mais saudável. Por isso, lá na época que eu falei da foto da praia, eram pessoas naturalmente magras, mesmo sem ter dieta. Então, a necessidade da dieta surgiu quando começou a indústria, né? Quando começou as pessoas consumirem excesso de carboidratos, excesso de açúcar, excesso de farinha. Isso tudo fez com que as pessoas engordassem e aí surgiu a necessidade de vamos fazer uma dieta pra essa galera, porque a galera tá perdida, feito cego em tiroteio, e todo mundo tá comendo tudo que vê pela frente, né? Então, a ideia da alimentação intuitiva é justamente a gente se reconectar com esse sinal que é natural do nosso corpo, com a nossa fome, com a nossa saciedade. É um processo, gente, de autoconhecimento. Uma vez que você aprende sobre alimentação intuitiva, meu amigo, tudo muda na sua vida. Porque aí você entende quando come porque tem fome, você entende quando come porque está triste, você entende quando você está descontando emoções na comida, você entende quando o seu corpo naquele dia está pedindo um doce mesmo. Mulheres aí quando estão no TPM, né? Você entende quando, bom, hoje eu não senti muita fome, né? Mas ontem eu comi bastante, eu tava com muita fome. E se você, gente, a mágica é essa. Se você obedecer o que o seu corpo está te dizendo, você emagrece. E como minhas alunas costumam falar, parece mágica, né? E por que parece mágica? Porque é de uma forma tão leve, é de uma forma tão simples e sustentável, que você não sente que está em um processo de emagrecimento. O problema das pessoas, né, o que gera, na verdade, aquele problema, aquela sensação de ansiedade, aquela sensação de, meu Deus, de sofrimento, de esforço, é porque as pessoas seguem sempre um tipo de dieta. É sempre uma dieta. E aquela dieta faz com que ela fique ansiosa, né? Com que ela fique triste, porque ela sofre fazendo aquilo dali, ela não quer comer aquilo dali. Muitas vezes tem um alimento que ela não gosta e ela tem que seguir, porque de fato, se você for fazer uma dieta prescrita, você tem que seguir exatamente o que tem ali, porque aquilo dali foi calculado, né? Conforme as suas necessidades, pelo profissional, né?
E isso tudo gera uma mudança comportamental. A pessoa não aguenta. Ela não aguenta, ela não quer fazer aquilo dali. Então, o que acontece? Ela segue por 2 semanas, depois ela chuta o balde, né? Quem nunca? Fala aí, quem é que tá aqui na live que nunca fez uma dieta por 2 semanas e parecia que tava fazendo por 2 anos? Aí você se pesa e baixa 2 quilos na balança. Aí você fica mais triste ainda. Aí você fica tão triste que pensa, sabe de uma coisa? Eu vou comer mesmo, que é o melhor que eu faço, porque esse aí tá dando muito trabalho. Porque dá trabalho mesmo, tá? É muito trabalhoso. Porém, quando você segue uma alimentação intuitiva, o caminho é tão leve, é tão prazeroso você fazer aquilo, porque você vai poder escolher o que você vai comer, né? Então, não existe mais isso de agora você tem que comer arroz com frango, ou café da manhã é o horário de comer ovos com pão. Não existe mais isso, né? Você vai escolher o que você quiser comer, você escolhe a combinação, você escolhe a quantidade, obviamente, baseado no que o teu corpo está te avisando, tá? Então, tem muita gente que tem medo de começar a alimentação intuitiva porque fala, Gé, olha, com uma dieta eu não consigo emagrecer. Se eu ficar sem dieta, piorou. Aí a casa caiu, meu amigo. Aí é que eu não vou conseguir emagrecer. Só que esse é um pensamento, inclusive, muito controverso, né? Quando as pessoas seguem uma dieta, é o momento que elas mais engordam. Porque aí, ó, sobe a ansiedade, né? Sobe o estresse. Vem o fator comportamental no meio, né? E ela não consegue emagrecer. Então, gente, é normal sentir esse medo porque a gente já tá inserido nessa cultura que tem que fazer dieta para emagrecer há muito tempo, tá? Há muito tempo. Porém, quando você mergulha nesse universo da alimentação intuitiva, você começa a entender o seu corpo. Você começa a perceber o quanto é que o seu corpo está te pedindo de comida. Entende? E aí, durante esse processo, não significa que você não vai comer hambúrguer, não vai tomar sorvete. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando você mergulha, né, na alimentação intuitiva, como eu falei aqui, você entende que o seu corpo ele não vai te pedir todos os dias hambúrguer, milkshake, chocolate. Hoje ele tá te pedindo isso, sabe por quê? Porque você já mandou um comando pra ele que é proibido, que não pode, que a dieta é restrita, que até você emagrecer você não pode comer isso. Quando você faz uma alimentação intuitiva, que você vai entendendo sobre os alimentos, sobre o impacto deles no seu organismo, né? Seu cérebro, sua mente, ela já vai entendendo que, bom, então não existe alimento proibido e permitido. Então significa que eu não estou em dieta, né? Eu posso comer um milkshake se me der vontade agora, contanto que eu saiba manejar isso daqui, controlar isso daqui. E esse lance do manejar, do controlar, eu ensino de forma prática dentro do meu curso, tá? Em várias aulas, são mais de 50 aulas gravadas, tá, gente? A alimentação intuitiva é um dos métodos que eu ensino lá, tá? Tem outro método que eu ensino também, mas geralmente o que as pessoas mais gostam e que mais tem resultado é com a alimentação intuitiva, tá? Então eu ensino passo a passo como você fazer para comer um bolo, tomar um milkshake e isso não impactar no seu emagrecimento. Então as pessoas costumam me perguntar muito, Gé, você só come bolo, biscoito, essas coisas porque você já tá magra ou na época que você estava em emagrecimento você também comia? E eu falei, olha, com a alimentação intuitiva eu comia em qualquer momento. As únicas fases que eu resolvi cortar açúcar, cortar carboidrato, cortar tudo, eram as fases que justamente eu engordava. Porque eu não conseguia manter, gente. E essa é a grande sacada. Uma alimentação intuitiva, você vai conseguir manter pro resto da vida. Aí você pode viajar, você pode tirar férias, você pode estar na casa de uma amiga, você pode estar na casa do namorado, você pode estar onde for e você vai saber se alimentar, porque você vai aprender o caminho. Você não vai precisar mais do GPS para te guiar. Entenderam? Essa é a grande mágica de uma alimentação intuitiva, né? Você vai seguir a sua intuição e, obviamente, tendo o conhecimento sobre os alimentos, né? Então isso eu explico tudo lá no curso. O que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, como você montar uma refeição equilibrada. Só que isso tudo são informações que uma vez que você aprender, você que vai cuidar da sua alimentação. Eu não vou te dizer que você tem que comer arroz com feijão. Ou que você não pode comer arroz com feijão, tem que comer bife com legumes. Eu não vou te dizer a quantidade que você vai comer. Eu não vou te dizer o horário que você vai comer. Eu vou te ensinar a aprender isso. A ter esse autoconhecimento. Eu vou te ensinar a ouvir o seu corpo, a você ouvir o seu corpo. Porque eu passei por todo esse processo. Então eu sei exatamente os caminhos. E foi isso que me fez ganhar essa liberdade com a minha alimentação. E hoje eu tenho a liberdade de comer o que eu quiser, quando eu quiser. E eu não engordo, porque eu tenho controle sobre isso, porque eu aprendi a ler meu corpo, eu aprendi a ouvir meu corpo. Eu aprendi de uma vez a me alimentar aonde eu estiver. Então não existe mais aquele medo de viajar e engordar, ou o medo de ir na casa de um amigo e engordar, o medo de
acabar uma certa comida X em casa e engordar, o medo de almoçar em um restaurante e engordar. Não existe mais isso. Porque quando a gente aprende sobre alimentação intuitiva, a gente consegue se alimentar aonde estiver e manter o foco e se manter no processo de emagrecimento. Então essa é uma mudança que é definitiva. E uma vez que você aprende, não tem mais volta. É um caminho sem volta. Não conheço ninguém que passou pelo meu método, que experimentou a alimentação intuitiva e resolveu voltar para a dieta tradicional. E resolveu falar assim, não, já é alimentação intuitiva não, eu prefiro seguir um cardápio, pesar a comida todo dia, eu prefiro seguir um horário para comer. Não, nunca aconteceu isso, tá? Então, eu tenho vários GTVs aqui, conversando com alunas minhas na live, em que elas deram esse depoimento, né? Várias alunas, inclusive, entraram no meu método e eram pessoas que faziam várias dietas, que tipo assim, já faziam dietas há muito tempo, dietas pesadas, dietas calculadas. E eu sei que esse medo é normal, tá, gente? Esse medo acontece, porque como eu falei aqui, nós fomos inseridos nessa cultura da dieta há muito tempo. Então a gente já conecta dieta com emagrecimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A dieta, na verdade, é a forma como você se alimenta. Isso daí pode ser uma dieta para emagrecer, uma dieta para engordar, entendeu? Ela pode ser saudável ou não, porém a gente já conecta isso com o emagrecimento. Por quê? Porque, mais uma vez, é cultural, tá? Então lá no curso eu explico exatamente como você fazer uma alimentação intuitiva, como você aplicar esse método na prática, no seu dia a dia. Eu explico de uma forma muito simples e muito objetiva. As aulas são super dinâmicas, tá? Então é assim, não é nada chato. Você não vai sentar na cadeira, pegar uma caneta e anotar, tá? Não, eu vou te falar o que funciona no seu dia a dia, na prática do emagrecimento. Porque de teoria, a galera já tá cheia. De teoria já tem um monte de coisa aí na internet, tá? Então eu vou te ensinar a prática do emagrecimento. Então você pode assistir as aulas lavando a louça, preparando o jantar, jantando, almoçando, porque as aulas são muito dinâmicas, tá? Todas elas têm um anexo embaixo com exercício para você colocar em prática, tá? E essa turma de agora já vai pegar a atualização do curso. Eu atualizei várias aulas, né? E tudo tá muito bem explicado lá. Não tem como você assistir uma aula e dizer que não aprendeu, tá bom? Não tem como você assistir uma aula e falar que assim, Gé, não entendi nada disso aqui. Não tem como, tá? Lá no método, como eu expliquei, tem um módulo inteiro sobre alimentação intuitiva, que é o módulo 2. E aí eu te explico exatamente o passo a passo de como parar de fazer dieta, como montar um prato em restaurante, por exemplo, como você montar um prato equilibrado para emagrecimento. Quando você quiser emagrecer mais, quando você tiver mais peso para emagrecer, como fazer ajustes do tipo assim, eu já emagreci, agora eu não quero mais emagrecer, eu quero manter. Eu falo lá como você manter o seu peso usando a alimentação intuitiva. Então, se hoje você tem uma nutricionista, gente, isso não tem nada a ver, você pode continuar com sua nutricionista, tá? Eu não tô aqui pra te falar, mais uma vez, quanto comer ou o que comer. Eu tô aqui pra te ajudar a mudar sua mentalidade de uma vez por todas, seu comportamento e pra te ajudar a aprender sobre a alimentação, que é um assunto que não vai mudar só a sua vida, vai mudar a vida da sua família também, tá bom? Como eu falei, é uma coisa que quando você aprende não tem mais volta, certo? Então, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido, né, o lance da alimentação intuitiva, como funciona e o porquê que você realmente precisa entender sobre isso para parar de uma vez por todas de fazer dietas e de sofrer, tá? Sofrer comendo o que você não gosta, sofrer comendo sempre uma quantidade fixa daquilo dali e alimentos que você não gosta de incluir na sua rotina. É possível emagrecer sem fazer dietas e vocês vão ver que é muito mais fácil, porque o processo fica leve, fica prazeroso e aí, parece mágica, né? Você começa a emagrecer e você nem percebe. É isso que minhas alunas falam, tá bom? Então um beijo pra vocês, fiquem com Deus.